Saudações, meu amigo torcedor! Bem-vindo de volta ao nosso canal! Hoje tem muita novidade, mas antes não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Bora fortalecer mais ainda a corrente rubro-negra. Flamengo e Internacional se preparam para um duelo que promete ser um verdadeiro espetáculo no Maracanã. Nesta quarta-feira, dia 13 de setembro, às 21h30, os dois clubes entrarão em campo para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Contudo, esse confronto vai muito além de apenas um jogo. Ele representa o embate entre os elencos mais valiosos do continente, conforme aponta um levantamento realizado pelo Transfermarkt. O valor combinado dos elencos de Flamengo e Internacional chega a impressionantes 331 milhões de euros, o que equivale a mais de 2 bilhões de reais. O Flamengo, em especial, se destaca como o clube mais valioso das Américas, contabilizando 221 milhões e 300 mil euros, ou 1 bilhão e 390 milhões de reais. Essa marca coloca o clube carioca no seleto grupo dos 30 melhores do mundo em termos de receita na temporada 2023 e 24. Por outro lado, o Internacional ocupa a quinta posição no ranking da Libertadores, com um valor de mercado estimado em 109 milhões e 700 mil euros, ou 693 milhões e 100 mil reais. Embora essa quantia represente menos da metade do montante do Flamengo, o Internacional continua sendo reconhecido como um dos elencos mais respeitados do continente, o que aumenta a expectativa para o confronto. Quando se trata de craques, o Flamengo também leva vantagem. O top 5 de jogadores mais valiosos da partida é dominado pelos rubro-negros. Pedro e Samuel Lino lideram a lista avaliados em 22 milhões de euros, cada um, ou 139 milhões de reais. Em seguida, aparecem De La Cruz com 18 milhões de euros, Arrascaeta com 15 milhões de euros e Léo Ortiz com 13 milhões de euros. O primeiro jogador do Internacional na lista é o zagueiro Vitão, que junto com Gabriel Carvalho está avaliado em 12 milhões de euros. Wesley, com 9 milhões de euros, fecha o pódio do Internacional, enquanto Lohan do Flamengo se destaca, com avaliação de 11 milhões de euros. O levantamento realizado pelo Lance também ressalta a força do futebol brasileiro, que junto com a Argentina se destaca entre os clubes mais valiosos da fase de mata-mata. Após o Flamengo, o Palmeiras ocupa a segunda posição, seguido pelo Botafogo em terceiro lugar. O River Plate aparece na quarta posição, com o Internacional logo em seguida. O São Paulo vem em sexto lugar, à frente de Racing e Vélez Sarsfield, ambos da Argentina. O Fortaleza e o Estudiantes de La Plata completam o top 10 dessa lista. A presença massiva de clubes brasileiros no topo do ranking evidencia a força econômica do futebol nacional na competição, o que torna o duelo entre Flamengo e Internacional não apenas uma disputa de estilos, mas também um verdadeiro choque de potências financeiras. O que se pode esperar, portanto, é um jogo de altíssimo nível, onde a técnica, a estratégia e a qualidade dos jogadores estarão em evidência em um cenário que promete agitar os corações dos torcedores e movimentar ainda mais a rivalidade entre esses dois grandes clubes. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo está se preparando para um dos confrontos mais emocionantes das oitavas de final da Libertadores. O time rubro-negro vai enfrentar o Internacional no Maracanã e para essa partida, Felipe Luiz fez 4 mudanças significativas em relação à equipe que disputou a fase de grupos da competição. O Flamengo, que passou por muitos altos e baixos no torneio, conseguiu se classificar com apenas 11 pontos, uma marca que deixou os torcedores apreensivos, já que o time só avançou devido ao saldo de gols em relação ao Central Córdoba. O Flamengo terminou a fase de grupos na segunda posição, com a liderança ficando com a LDU, que somou 12 pontos. Agora, com as mudanças no elenco, o rubro-negro busca se fortalecer para essa fase decisiva.
Entre as novidades na lateral direita, Emerson Royal foi contratado para substituir o Wesley, que foi vendido para a Roma. Essa troca é uma das mais notáveis, já que Emerson traz experiência e qualidade para a defesa flamenguista, um setor que tem mostrado vulnerabilidades. No meio de campo, as saídas de Gerson, que rumou para o Zenit na Rússia, e de Eric Pulgar, que está se recuperando de lesão, abriram espaço para Jorginho e Saul. Esses novos jogadores têm a responsabilidade de fortalecer a articulação do time, oferecendo mais opções ofensivas e controle no meio-campo. A presença de Jorginho, que já é conhecido por sua habilidade e visão de jogo, e Saul, que chega com a missão de agregar qualidade, promete trazer um novo dinamismo ao setor. Além disso, Samuel Lino também se destaca como uma das novidades no ataque. Ele vem ganhando espaço e buscando se firmar como uma opção viável para Filipe Luís, que precisa de alternativas para surpreender a defesa adversária. Outro reforço importante é Carrascal, que, sendo o último a ser apresentado na Gávea, está em busca de seu espaço na equipe e promete brigar pela titularidade com Arrascaeta, um dos ídolos da torcida. Com essas 4 mudanças, a expectativa é que o Flamengo consiga se adaptar rapidamente e apresentar um futebol mais consistente e competitivo. Filipe Luís, que tem o desafio de encaixar essas novas peças no time, sabe que a fase de grupos já ficou para trás e que agora cada jogo é uma decisão. O clima é de expectativa e a torcida rubro-negra aguarda ansiosamente para ver como essas alterações vão impactar o desempenho do time no duelo contra o Internacional. A pressão é alta, mas a confiança de que o Flamengo pode avançar para a próxima fase também é imensa. Portanto, o Maracanã promete ser um caldeirão na noite do jogo, com torcedores lotando as arquibancadas e empurrando a equipe em busca da vitória. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Fala, galera! Hoje vamos falar sobre um assunto que está agitando o mercado da bola, especialmente no que diz respeito ao Flamengo. A notícia da vez envolve o jovem Matheus Gonçalves, uma das promessas do clube, e o Cruzeiro, que está tentando retomar as conversas para uma possível contratação. Para quem não se lembra, o clube mineiro já havia tentado trazer o jogador algumas semanas atrás, mas acabou esbarrando na negativa do Flamengo, que não estava disposto a liberar um de seus talentos para um rival direto. Com a recente movimentação do Cruzeiro, parece que eles estão confiantes em conseguir uma mudança de opinião do Flamengo. No entanto, a diretoria rubro-negra, por enquanto, se mostra irredutível nessa questão. É uma decisão complicada, afinal, Matheus Gonçalves tem um grande potencial e a ideia de reforçar um concorrente na disputa pelo Brasileirão é algo que pesa na balança. E não podemos esquecer que o Flamengo fez investimentos pesados nesta janela de transferências, trazendo nomes como Samu Lino Royal e Saul, o que acabou diminuindo o espaço do jovem jogador no elenco comandado por Filipe Luís. E por falar em Matheus, vale destacar que, mesmo com toda essa movimentação, parece que seu futuro pode estar longe do Brasil. Ele está em negociações avançadas com o CSKA da Rússia, que se mostra como um destino bastante provável para o atleta. A diretoria do Flamengo, por mais que tenha um carinho especial pelo jogador, entende que vendê-lo para o Cruzeiro não seria a melhor das opções, principalmente considerando a rivalidade e a luta pelo título do Brasileirão. A situação é delicada. O Flamengo precisa pensar no futuro do clube e na competição acirrada que vem pela frente. Por outro lado, Matheus, como um jovem talento, precisa de minutos em campo para se desenvolver e mostrar seu valor. É um dilema que muitos clubes enfrentam ao lidar com suas joias da base, especialmente em um cenário onde a pressão por resultados imediatos é constante. Vale a pena acompanhar essa novela, porque a qualquer momento pode surgir uma nova reviravolta. Será que o Flamengo irá reconsiderar a proposta do Cruzeiro? Ou o Matheus Gonçalves realmente seguirá para o CSKA? As próximas semanas prometem ser quentes no mercado da bola e com certeza teremos muito mais notícias sobre essa situação. Vamos ficar de olho porque o futebol é cheio de surpresas e isso é o que torna. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal.
Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Hoje vamos falar sobre a situação de um dos maiores ídolos da história do Flamengo, o atacante Gabigol. Após sua saída do rubro-negro, o jogador se transferiu para o Cruzeiro, onde sua trajetória tem sido marcada por altos e baixos. Gabigol, que fez história ao marcar 4 gols em 3 finais de Libertadores pelo Flamengo, conquistando 2 edições do torneio, agora enfrenta um momento delicado na carreira. Desde que chegou ao Cruzeiro, o atacante não conseguiu retomar o bom desempenho que o consagrou e seu rendimento abaixo do esperado o levou à condição de reserva absoluto na equipe mineira. O técnico Leonardo Jardim, que comanda o clube, parece não ter plena confiança em Gabigol, que raramente tem iniciado como titular. As oportunidades têm sido escassas e ele só entra em campo nos minutos finais das partidas, o que certamente frustra um jogador de seu calibre. A situação se agravou após uma declaração de Jardim que repercutiu bastante entre os torcedores. Ele comentou sobre a formação do time e a atuação de Gabigol, ressaltando que quando jogaram juntos, a equipe sofreu 3 gols e marcou apenas 1. Essa frase deixou claro que o treinador não vê o atacante como a solução para o time neste momento. Com isso, as especulações sobre o futuro do jogador aumentaram. Gabigol tem recebido sondagens de clubes do exterior, especialmente de times do Catar e da Arábia Saudita, que estão de olho na possibilidade de contratá-lo. A janela de transferências está aberta e a saída do atacante do Cruzeiro pode se concretizar, visto que ele não tem conseguido se firmar na equipe e a pressão por resultados é grande. A torcida do Flamengo, que lamentou a saída de Gabigol, ao final da última temporada, agora observa atentamente o desenrolar dessa situação, na expectativa de que o ídolo possa voltar a brilhar em um novo clube ou até mesmo retornar ao rubro-negro em um futuro próximo. É um momento de incertezas na carreira do atacante e ele precisa encontrar um caminho que o leve de volta ao auge. Os torcedores do Flamengo, que sempre o apoiaram, esperam que ele consiga retomar a confiança e o futebol que o tornaram um dos queridinhos da nação rubro-negra. Acompanhar o desenrolar dessa história será fundamental, pois Gabigol é um jogador que sempre trouxe emoção e gols decisivos, e a esperança é que ele possa voltar a fazer isso, seja no Cruzeiro ou em uma nova equipe. As próximas semanas prometem ser decisivas para o futuro do atacante, que precisa encontrar o seu lugar no futebol novamente, enquanto a torcida aguarda ansiosamente por novidades. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.